Da América Latina, tu tem que acessar engenhariadocorpo.com.br. Salve pra nossa galera do Stock Center, seu atacarejo, agora também em Porto Alegre. Segue os caras lá no Insta, @StockCenterOficial. E pós-graduação Universidade La Salle, últimos dias para dividir sua carreira entre antes e pós La Salle. 11h04, estamos na área para mais uma edição do Bola para repercutir a derrota do Grêmio, a eliminação já consumada, enfim, na última semana, mas de fato agora a eliminação do Grêmio da Copa do Brasil 2021. Tá na área comigo aqui o Pedro Espinosa, eu vou pedir que os amigos se acusem quem tiver conectado, pois hoje estamos com um probleminha aqui de conectar o nosso meeting aqui, né, pra poder se ver, então... Oi! Aê, Divério tá na... Desculpa, Bagé tá na área, Divério. Tô aqui também, tô vendo o Bagé, tá bem bonito o Bagé, tá bonito o Pedro. Conectado? Tu tá mais ou menos, cara. Não tô Eu tô conseguindo vendo entrar. todo mundo. Eu não consigo entrar. Tu que não tá muito bem, não. É. Mas Olha os pra outros tua tão direita bonitão, aí. hein? Oi? Olha pra tua direita Tá me aí. vendo? Ó. Aê? Eu não consigo te ver, Galeria. cara, infelizmente. Mas se tu tá me vendo, pra mim já basta. Luciano Potter tá na área também já? Daqui a pouco tá chegando. Já tô liberando aqui, enfim, eu não lembro como é que tá a estrutura do Potter aqui, se é linha 2, externa 2, tá tudo aberto aqui pra que ele possa chegar e participar junto conosco, certo? Bom, vamos lá, 11h05, o Grêmio perdeu por 2-0, 2 gols do Pedro, a diferença é que faz um 9 de fundamento no lugar certo na hora certa, né? Tava ali, primeiro lance, né? Dá aquela raspiola na mão do Rodrigues, pênalti. Noite de Bressanese dele, né? Pá. Pô, teve até a coincidência, É, né? né? Da lesão Verdade. do Paulo Miranda. Paulo Miranda sai com cãibra e aí, não que tivesse fazendo grande partida o Paulo Miranda, pelo contrário, tava fazendo uma partida bem ruim, na verdade. Paulo Miranda é tava abaixo, normal, né, meu? Paulo Miranda, ele é Ele tava abaixo pra normal, vestir a né? camisa do Grêmio. É, Não cara. tava normal. É. O primeiro problema é quando o Paulo Miranda é escalado. É. O segundo é quando ele precisa ser substituído, que geralmente o zagueiro que entra dá algum problema. Eu não sei mais o que pensar do Paulo Miranda. Ah, cara, eu sei o que pensar que a gente tá verdade. falando desse nome desde 2018, ele segue aí, né, cara? Aí é o ponto, Adams. Aí é o ponto que eu acho que nós todos vamos concordar. Sabe o que mais me impactou ontem? Eu fiquei muito pensativo sobre isso depois. O Grêmio, ele já vem de alguns anos mambembe. O Grêmio, ele tem na cabeça que ele ainda é o Grêmio de 16, 17. E parte do Tem que torcedor rir, velho. também. E não é, cara. E aí o Maicon já parou de jogar, o Jeromel já não consegue jogar tantas vezes por motivo de lesão. O Kahneman fez uma boa partida ontem, mas muito longe daquele Kahneman que a gente sabe que ele também já não tem a condição ideal. E parece que o Grêmio não se preparou para isso. E aí, mas surgiu o Juan, Bagé. Pois é, mas o Juan já tá vendido, tá Já indo embora era. em dezembro. É. Então tem algumas coisas que o contratou nosso a graneiro. elenco... Se tu pegar, por exemplo, não é comparar com o Flamengo, tá? Mas as opções do Flamengo. O Flamengo tem um lateral direito que entrou aí, o Mateuzinho, É. joga a bola redondaça. Tu olha pro banco de reservas do Flamengo, ontem não tinha muito o que culpar o Filipão, porque daí o Filipão entra... Pô, eu tenho o Léo Pereira aqui, por favor, eu fiz um pedido ontem na Rádio Gaúcha. Atenção, presidente Romildo, Marcos Herman... Vamos nessa porra! E o CEO do Grêmio, Que é isso? e o CEO do Grêmio, Carlos Amodeu. Não comprem o Léo Pereira. O Ituano que é 500 mil, o Grêmio não precisa do Léo Pereira. Né? Cara, O isso Grêmio não é não Atlântico da precisa do Floripa? Luiz Era. Fernando. Então tem uma série de jogadores ali que a gente não sabe por que estão ali. Ontem não tem como tu mudar jogo entrando o Luiz Fernando, tendo o Léo Pereira no time. Mas a frase do comunicador da Atlântida da Floripa é bem legal, né? Tamo nessa porra, né? Não, só um parênteses aqui, eu o vou Porã te- vai ficar brabo, mas a Atlântida do Rio Grande do Sul é melhor, né? É que o Ah, Gaúcho é tamo melhor melhor. em tudo, né, cara? Tamo melhor que os caras, tamo melhor que os caras. Assim, ó, tem algumas coisas. Ontem era visível e nítido um clima quase que de amistoso. Pelo menos eu percebi isso. Nas casamatas, principalmente. Logo quando o Borja sai, o Filipão dá uma olhada pro Borja, tá bem? E o Borja, não tô, professor. Tá, senta ali, então. Mas é que eu acho que tem uma coisa aí, Pedro. Eu acho que... Pá, cara, eu quero que o torcedor me ouça bem agora. Mas eu saí satisfeito com uma parada, porque eu acho que o Grêmio foi digno ontem. Mas O Grêmio foi digno ontem, sabe por quê? O Flamengo é muito superior ao Grêmio. Não, isso e o Grêmio sim, beliscou Adams. o jogo inteiro, teve uma chance ou outra ali, mas eu concordo, o Flamengo ganhou
por ter muito, mas Mas muito o mais que- qualidade do que o Grêmio. Claro. O que a gente tá claro. pensando agora pra domingo pelo Brasileiro? Lelê tá na área. E não Bom ser dia, goleado, Adams. Isso é muito pouco. O que eu tô discutindo é o apequenamento do Grêmio enquanto time. não, enquanto tá, elenco. tá. perfeito. E assim, Entendeu? Só- A gente só tá que ontem comemorando era- que não foi goleado. É isso, mas só Claro. que ontem era o que tinha, tu tá entendendo? Claro. Eu concordo contigo, eu Mas acho é que esse pouco. é muito pouco. Cara, é tá- muito pouco. E só evidencia uma coisa que deixou muita gente braba quando foi dito aqui no programa, mas, cara, tá se transformando numa verdade absoluta. O Grêmio, daqui a pouco, encontrou os títulos de 16 e 17, cara. Não, acho que não. Não, acho que tinha um bom elenco. Cara, acho que não. ó, Acho que olha, sinceramente, acho que o não. que essa direção Mas é que o erra ao Grêmio não- contratar, me o Grêmio não explica o esqueceu isso, Campaz, né, Adams? Não, me mas- explica o Campaz não jogar no jogo de ontem e entrar o Everton. Mas. Não tem explicação alguma, ele é uma das contratações mais caras da história do Grêmio. Alguma coisa a mais ele deve ter do que os caras que estavam jogando ontem. E ele foi preterido, velho. Mas eu Com espaço pra jogar ontem, Pedro. Esse cara teria espaço pra jogar. Só pra ter uma ideia, Pedro, desculpa, só antes de tu vir, só pra Claro, cuspir claro, fora claro. o veneno e depois a gente cai numa boa. Mas assim, velho, Veneno. o outro lado positivo de ontem, os dois volantes, os Piá, cara, eles conseguiam dar trote de 20, 30 Sarará metros jogou muito. com a bola no pé, chegar na frente. Aí tu imagina se tu tem o Campaz na frente deles, podendo fazer uma tabelinha. Aí eles iam poder pisar na área, os volantes, cara. É. Tu entende? Nesse aspecto, o Filipão foi muito mal ontem, cara. Só antes da gente seguir aí no debate aqui do Bola nas Costas, tá ali também Luciano Potter, que não tá enxergando, mas tá ali já, e o Lelê tá por aí também. Tá bom, beleza, Quero pedir desculpa pelo atraso e dizer pra Ei. Prefeitura de Porto Alegre pra dar uma olhada na organização do posto de saúde do Cristal, tá? Porque tá bem bagunçada a coisa lá. Eu já me vacinei 2 vezes ali na Igreja da Glória, maravilhoso o atendimento, tudo rápido, tranquilo, mas no Cristal ali, meus amigos, ó, tá uma baderna. Fui levar minha esposa ali agora, vale uma olhadinha. Bom dia. Bom dia. Não, mas é, cara. Quer vir pra cá, meu? Não, mas tem que falar essas coisas. Por quê? Não, bro. Não, segue o baile. O detalhe é o seguinte, o 16 e 17, eu amavelmente... Olha que legal. Feliz aniversário. Todos comigo! Hoje pode, Gil, hoje pode. Cara, É um doente, cara. O cara tem que ser jovem pra ter energia, né? Pra fazer algumas coisas. verdade. é isso, né, cara. É isso, é isso. Bom é isso. ser jovem, cara. É verdade, velho. É muito bom. Tem como Bom o cara dia, ser mais Gil. antigo, Bom dia, hein? Gil. Bom Cara, dia. bom dia! Dá uma, bom dá uma dia. força pra ele, Lelê, pra ele botar o fone que ele não aprendeu Ah, ainda. só um pouquinho, cara. Eu Não acho é- que nada vai mais. assim até o vambora. intervalo. Nada mais justo, né, do que dar parabéns 2 vezes, né? Depois de ontem, né, cara? Parabéns. Então, duas parabéns 2 vezes, né? vezes. Boa. Deixa eu perguntar pra vocês aqui, primeiro lance polêmico aqui, ó. Lance polêmico. Pra KTO.com, quem gosta de esporte tem que se registrar lá, usar os códigos da gurizada aí pra ganhar presentinho da KTO, @KTO_Brasil no Insta. Aliás, segunda-feira se preparem, hein? A gente vai estar com o KTO firme durante todo o dia. A galera pode ir pras nossas redes sociais. É verdade. O Bola também vai ser especial. Então, segunda-feira, dia que é feriado, tu vai estar queimando um ossinho aí na tua casa, no feriado do Gaúcho. E a gente vai estar fazendo um programa especial pra galera. E a aquisição de consórcios mais milhas Smiles, só na lanceconsórcio.com.br. Pergunto pra vocês, vocês acham que num outro momento o juiz daria aquele pênalti que foi dado ontem? Deixa eu só fazer um parênteses. Pra mim foi pênalti né? do Kahneman antes. E eu acho que o juiz meio Eu que na... Gabigol, né? Eu achei mais pênalti do Kahneman do que a bola na mão do Rodrigues. Pois é, Os cara, dois- pra mim os dois aquele pênaltis. movimento ali não cara, interferiu em nada. infelizmente- É que a regra é isso aí que o Potter vai trazer. E, infelizmente não tem mais desculpa. Né? Não, assim, ó, quer ver uma coisa? Eu vou de novo aqui falar pra quem nunca ouviu essa minha tese, que parece absurda, mas depois, com o tempo passando, você vai sentir. Pensa se fosse ao contrário. Claro, é a regra. Não, Só pensa ao contrário. O eu Grêmio tá con- eu chutando a concordo, bola, mas essa regra- o Rodrigo Caio levanta o braço aqui, bate no Concordo, braço. velho. É pênalti, acabou. É Ok, isso aí. Tá Pênalti. certo, a tua visão tá certa, a visão da regra é correta.
Mas assim, cara... É que não pode existir quase pênalti, né, Adams? Ou é ou não é, né? A gente tem que quebrar isso aí, né? Eu não tô convencido de que foi pênalti, que pra mim não alterou o rumo da bola, nem nada, mas vamos... Mas é que o que o Potter tá dizendo vai ao encontro do que a regra diz. Tem os pênaltis de cartilha, que são escrachados, escancarados, e os pênaltis que não são tão de cartilha, Pedro, ontem eu olhei alguns lances, vários lances assim, compactos, né? Ele tá com a mão... da Champions, né? E, cara, eu acho que já virou cartilha nos clubes europeus, né? Zagueiro nenhum mais chega com os braços abertos. Eles vão contratar uns eunucos daqui a um tempo. Zagueiro nenhum mais. O Jeromel pegou isso aí no primeiro dia. Exato. Braço atrás ali, sabe? Porque se tu pelo menos tiver... É que assim, ó, pensa comigo. Se tu tiver com o braço aberto batendo a mão, é pênalti. Tá. Entende? Se tu tiver com o braço pra trás, né? Por que o juiz não deu aquele pênalti do Ramiro contra o Corinthians no último jogo do Brasileirão do ano passado contra o Inter? Porque é um safado. Porque o braço estava aberto, mas segundo eles era um natural movimento Não, o juiz do deu carrinho. o pênalti. O juiz deu o pênalti. Quem tirou o pênalti foi o VAR. Tá. Quando eu digo a arbitragem foi lá e reviu o lance e não deu pênalti, né? O Inter teve no mesmo Brasileirão uma jogada com o Patrick, que aí foi a favor do Inter. E depois eu lembro que depois, acho que no Gauchão, teve ao contrário pro Inter e aí não foi marcado. O Inter foi salvo de alguma maneira por isso. Contra o Ceará agora no Brasileirão. Exatamente, foi contra o Ceará, não foi no Gauchão. Então, cara, não tem muito o que fazer. Então os zagueiros, eles não podem mais chegar com os braços abertos. Zagueiros, volantes, né? Porque pode estar qualquer um na área ali, né? Para aquele lance. Não tem mais o que fazer. Rodrigues está com o braço levantado, aquela bola passaria, eu não sei para onde ela iria. Tá, né? E ele atrapalha. A indignação do Diego Souza pós-jogo, pra mim, ela procede em alguns momentos em que... cara, tiveram 2 lances, no mínimo duvidosos no primeiro tempo pro Grêmio. O juiz, ele, tipo assim, não rolou essa coisa... Esse lance do Pedro é tão rápido, então vamos tentar achar essa justificativa. Ele é tão rápido que ele passou desapercebido, parece até um pênalti que o Alisson sofreu lá no Maracanã. Cara, foi igual o lance do Bressan, cara. Passou rápido, ninguém viu assim. Na hora. Exato, só que daí o que acontece? Houve uma predisposição, tipo, não, temos um lance. Essa Mas coisa nebulosa. Cima, né, eu sei, Bagé, eu O primeiro sei. replay tinha deixado aquele que mostrou... Opa, caiu de velho. Não caiu, eu tive que baixar por causa da obra ali, ó. É que assim, ó, é só essa coisa nebulosa do VAR não liberar o áudio, que é isso que o Lelê reclamou agora do Inter, cara. Sabe? A Sul-Americana libera, né? Então assim, tem alguma coisa muito densa ainda que a gente precisa entender como é que essa conversa, VAR e árbitro, e isso precisa ficar de maneira explícita pra imprensa, pros torcedores, porque senão a gente vai ficar com 1002 teorias pra sempre, velho. Só ali, só voltando umas casinhas rapidamente, indo ao encontro do que tu disse aqui. Eu discordo amavelmente do amigo, porque 2016 e 2017, o Grêmio faz contratações naquilo que poderiam ter sido feitas, melhor dizendo, em termos de finanças, e elas dão muito certo, cara. Porque o Wallace tava escondido no Avaí de camisa 10 e ninguém sabia desse cara. E o Grêmio contrata esse menino com indicação do Luiz Felipe Scolari e transforma ele num baita de um volante. O Grêmio deposita num Douglas desacreditado. O time era bom. Sabe? Era bom. Mas é que tinham outras pessoas contratando, daí talvez beleza. Entendeu? Mas era o Romildo. Mas a minha linha de raciocínio é essa. Eu tô achando que o Romildo é um aventureiro ali, Não era. Não, de futebol... De futebol. A única coisa que dá pra discutir do Romildo é que ele pode falar que ele é um bom gestor, que ele é muito bom político, ele de certa forma conseguiu derreter um pouco aquela tensão que se vivia nos bastidores do Grêmio, que voltou agora. Agora eu vou te dizer uma coisa, eu tenho uma coisa que dá pra dizer do Romildo, sim, que todo mundo sabe. Ele foi ungido pelo falecido Dr. Fábio André Koff. Não, mas ele isso sim. Mas assim... E aí depois conquista o seu espaço. Exatamente. Mas pela logística, pela capacidade de diálogo, por tudo isso. Eu vou te dizer... Mas, cara, futebol, velho... por achar pessoas que sabem mais que ele de futebol o Diogo e dá Barbosa, isso. velho. Ontem eu olhava e dizia assim, o Diogo Barbosa, ele foi contratado daqui a pouco no meio de um porre de alguém, mas o Diogo Barbosa, ele era querido por vários clubes. Ele fez campeonatos É que hoje bons. A opinião sobre o Diogo Barbosa não vale mais. Vale na semana que ele foi contratado. Claro. É que se a gente pegar... mas todo mundo gritou na época, 10 milhões por 25%. Eu falo com muita tranquilidade sobre isso, porque eu critico a contratação do Grêmio desde 2019.
Eu não critico o Grêmio de agora. Tem parte da torcida do Grêmio e parte da diretoria do Grêmio, conselheiros do Grêmio, que me odeiam, porque eles acham que eu, sendo gremista, eu tenho que puxar o saco. E eu não alivio nem pra minha mãe se eu pensar que a minha mãe não tá com razão. Mas depois tu não fica dizendo que ela ficou chateada comigo. A senhora, Dona Maria. Não, ela não ficou chateada Dona contigo. Maria, a senhora Ela ficou que fica chateada chateada com o com seu Gil. filho agora. Esse Ela senhor ficou ingrato. chateada esse com o burro. Gil. Não é com o Gil? Não, o Gil que ficou zoando do meu pai, que já é morto. Eu lembro disso. Deus o livre. Eu lembro. Vai o placar Gil, essa daí mas enfim, agora. O Gil não tem Tem que ter limite. respeito com as pessoas. tu tem que ter, meu. Tu tá falando Só pra sem voltar, alma, Bagé. Que muito aconteceu? feio. Pra voltar. Falando em voltar. respeito, tweet retrô. Bagé tá falando, Deixa gente. o Eu Bagé não terminar aí. consegui concluir, Calma, cara. vem que vai dar Parte tempo. do futebol. Tu O pega, Lelê por sempre exemplo, tenta isso, inviabilizar o programa. Tu pega, por exemplo, a questão das contratações. Outro dia a gente falava aí. O Grêmio tinha alguns desajustes, estava sem um zagueiro. O Alberto Guerra, que era o homem do futebol, e que bom que convencesse o Alberto Guerra a ser o candidato da situação para ser presidente, porque esse manja de futebol. Ele foi lá e buscou um zagueiro que ninguém mais ouvia falar, que era o Kahneman, que estava escondido lá no Atlas do México. Aí só tem mocinho no vestiário do Grêmio. Não, tá precisando de um bandido, no bom sentido. Ele foi lá e trouxe o Edilson. Isso é montar time. Eu não vou citar nomes aqui porque os caras ficam bravos depois comigo. Tem outros tantos, Adams, que foram campeões de Libertadores de Copa do Brasil, que botaram medalha no peito, que não sabiam nem chegar na arena. Então, no momento bom, todo mundo vira bom gestor. O presidente Romildo, ele organizou o clube em vários pontos. Aonde que está o erro? E aí eu concordo contigo. Este momento, eu já falei isso várias vezes, tanto aqui quanto lá no sala de redação, o Grêmio precisa de um homem que entenda de futebol para estar na contratação. Essa celeuma do Filipão com o Campaz, eu já disse algumas vezes aqui, o Filipão não foi consultado na contratação do Campaz. Ele foi consultado pelo Vilhaçante e autorizou. Ele foi consultado no Borja. Aliás, o Borja só está no Grêmio porque o Filipão é amigo pessoal do presidente do Palmeiras e ligou diretamente para o presidente e conseguiu a liberação. E o Campaz, que é a contratação mais cara da história do Grêmio, isso é uma informação. Não consultaram o Filipão. Bom, foi o presidente Romildo, foi o Carlos Amodeu, foi o Marcos Hermann ou foi os três, porque são os três que mandam o futebol. Então já começa errado. Bom, pode ser birra do Filipão? Não acredito que seja só birra. Agora, se buscou um cara no interior da Colômbia com 21 anos, que nunca jogou no Brasil, se pagou 5 milhões de dólares e não se falou Mas com o aí que tá na técnico. hora do vice futebol pegar, descer lá na porra do vestiário e dizer o seguinte, a mesma coisa que eu defendia que deveria ser dito pro Renato. Velho, ninguém é maior que a instituição, então, Filipão, faz tua barba aí, Mas faz tá teu bigode, errado, Adams, tá tua errado. onda, segura Eu só tua discordo onda. disso. Tá errado. Tu monta um time, tu dá um contrato de 2 anos pro teu treinador. Aí tu faz uma contratação mais cara da história do clube sem saber se o teu treinador precisa daquilo ali. Tá errado, isso não é planejamento. Não se conversa, quem ninguém é que desce conhece lá. mais? Quem é que conhece mais futebol? Ah, O presidente com certeza Romildo, o o Marcos Filipão. Hermann, o CEO do Grêmio, Carlos Amodeu ou o Filipão? Com certeza Então o ele tem que Filipão. ser consultado. Não vamos longe, né, Bagé? O Miller Bolaños foi contratado e uma porrada de gente não tinha sido consultada também. Também, Tá. mas é que eu tô pegando o ponto de agora. Claro, em eu função da sei, entrevista de eu ontem. sei, eu sei disso. O próprio Tardelli, o Renato bancou e passou por cima da direção. Passou sim. Vocês estão muito Passou, Zé sim. Adão Barbosa, Passou, vocês sim. dois coloradinhos aí, ó. Vamos dar uma segurada, velho. É programa deixa de eles rádio. curtirem. É programa de rádio, não é pras só câmeras, ouvindo velho. você, Não é pras câmeras, meu. Vamos. Deixa eles curtirem. Nós Galvão. Essa empresa aqui Flamengo, aposta eles muito caíram- no talento de vocês no microfone, velho. Galvão. Eles caíram pro Vitória, tá tudo certo. Ô, Bagé. Ô, O cara é o mesmo. Caiu atirando, tá ligado? No final de filme. Pá, pá, pá. Sargento Elias no Platum, o helicóptero indo embora e o Elias tomando bala do Vietnã. Eu posso pedir o tweet retrô agora ou segue a cagação de tese aí? Pode. O respeito é legal. Mas não me surpreende, né? Falou Lelê. Tweet Retro. Pedir desculpa aqui pros nossos patrocinadores aí que estão junto com a gente aí, né? desculpa, Pela cagação de desculpa aí. tese aí que mais uma vez pontua muito bem no Ibope, né? Tem fila de patrocinadores querendo entrar na cagação de tese do Bola. Sim, parecia o Sala. Ó, a cagação... Não, desculpa, o Tweet Retro é um oferecimento de pós-graduação Universidade La Salle. Últimos dias para dividir sua carreira entre antes e pós-La Salle. Só antes que comecem as teorias, antes que comecem os comentários, como os que eu recebi ontem, que o time do Grêmio só bateu porque eu falei no ar aqui. Claro, a força do bola. Isso tudo que a gente faz é um grande show de entretenimento. Ninguém tá espetando o Lelê. Fala por ti. Vem, Lelê! 12 de agosto de 2020. Ai. Estavas onde antes de chegar no programa? 21h05.
Já tem alguma gota de alguma coisa tem aqui. Esse horário é perigoso. Não estou como cheguei. Alex Bagé Real. Sai do meu colo, Lelê. Alex. Cara, a audiência que manda, eu não procuro mais nada. A vida sem Jesus não é fácil pra ninguém. Aos cuidados, @Flamengo. Saída do JJ. Essa é boa. Ô, cara, olha só, sobre Jesus, eu lembrei de ontem da situação do Gabigol naquele 1 minuto de quase dia de fúria dele ali, porque ele vai e tromba com o Filipão, aí ele volta pro meio campo, ele pergunta se era ele que ia sair, eu fiquei pensando, não, é a avó do Badanha, os caras estão te apontando, dizendo que é tu, o Pedro tá na beira do campo, quem que vai sair? Cara... Numa boa, ele é um puta jogador, muito fazedor bobo, né? de gol, mas esse cara, na boa, velho, que unha grande, Tá bicho. louco, meu. É muito ele é, perna, ele é meu. uma- Aí entra o Pedro e faz 2 gols. É isso. Vocês viram, falando em unha grande, brincadeiras à parte, ontem, quando o Filipão vai fazer as trocas, tá o Diego Souza, e aí o Everton sem bolinha, como diz o Bagé, vai ali cumprimenta o Renato, e aí o Diego Souza chega e vai cumprimentar de forma irônica, né? Ele faz com uma cara séria e faz assim pro Renato, né? E pra quem tá vendo Lives Atlântida agora, tá entendendo. E o Renato dá uma olhadinha na barriga assim, ó, tá gordinho, hein? Tá gordinho? Tá gordinho, hein? Que simpático, né? Aí, o que vocês acharam? O Gabigol é aquele tipo de jogador que todo mundo odeia. Só tem uma coisa que não odeia, a torcida do time que ele tá jogando. Claro, velho. Exatamente. Claro. Tipo assim, óbvio que eu me irrito com algumas coisas, acho uma palhaçada, mas a graça do futebol é esses caras aí. Ele é marrento, A né? graça do futebol é o D'Alessandro, a graça do futebol é o Maicon, a Potter, graça mas do às futebol é o vezes ele me Renato. passa uma coisa de mau Não, colega. ele é, mas o futebol é isso, Adams. O futebol é um monte de coisa ao mesmo tempo. até ali, velho. O futebol Ô, Potter, tem mas- gente com falta de caráter, gente com falta de Mas o humor, gente com D'Alessandro falta de e o Michael não eram noção. assim. Michael? Não, são Eles características, eram são de jogadores que debochar saem e de uma tal. normalidade. Qual é a... Mas- vamos lá. O Gabigol A é falta do- molecão, sabe? Mas aí que tá, Gabigol, ele é. Primeiro ofende. que ele. Mas é isso, cara. É isso Não, aí. esses dias ele deu uma declaração Ele é no meio da debochado. transmissão dizendo, é por isso que o futebol brasileiro é uma vergonha. Ele tava tomando 3 do parece- Inter e disse que o futebol brasileiro é uma palhaçada. Não, Agora parece o Flamengo ele. para de ganhar e não Não, fala que o futebol brasileiro é uma palhaçada. Parece Faz ele, parte. parece É isso ele aí. que fez uma carreira estrondosa na Europa, deu super certo, louco, né? meu, não- Lá pra ele deu tudo certo na Inter, no Falando Benfica. Foi um dos tweets de mais sucesso da minha vida, quando eu debochei. Eu acho que os torcedores do Brasil descobriram sem saber quem ele eu acha sou. que tá fazendo um favor pra gente jogando no Brasil. Mas cara. esses são os caras, cara. Aí foi os pra caras seleção, que lá falam. não jogou porra É tipo o nenhuma, Renato. velho. O Renato, Bota o o Pedro Renato. de 9, O velho. Renato, só pra lembrar, o Renato ainda não perdeu no Flamengo. Mas Potter, o 4x0, ouça a entrevista coletiva. O Renato não perdeu no 4x0. Ele foi roubado. O Renato está invicto no clube de regatas Flamengo. É isso aí, claro. Ele não perdeu ainda. E o que eu acho disso? Maravilhoso. Maravilhoso. Ô, Potter, o que Um que tu bando de achou bunda da- mole nos clubes é um saco. Que tu achou tem da- esses caras aí, azar. O que tu achou da cena ontem do Kahneman pedindo impedimento de uma bola que bate na trave e volta pro... Tá sem ritmo de jogo, né? É, O Kahneman, um dos desespero, maiores Mas era um zagueiros. desespero, cara. O cara tá desesperado. É, meu, na hora de desesperar, pisou na merda, abre os dedos. Não Dá sei, não, né, cara? não sei o de velho aí, o Bagé, o Adams também, mas pelo menos o que me passaram é que talvez ele tenha que ir pra faca, velho. Sim, ele tem um Isso. problema crônico de quadril, já falei aqui. Por isso que ele não consegue treinar, ele não consegue jogar. E quadril, cara, pra operar, irmão. É que nem Eu tenista, me lembro né? do, eu me lembro do, Guga, eu me né, lembro do velho? Gustavo Kirten, velho. Ele não quer, ele tá, na verdade, fazendo tratamentos alternativos que todo ser humano, de maneira geral, ele evita a cirurgia no primeiro momento. Claro, claro. E no caso do Kahneman, tem todo um problema de recuperação para que ele pudesse jogar a ponto de não perder a Copa do Mundo ano que vem. Só que do jeito que ele tá jogando, fazendo uma partida e ficando 2, 3 fora, não sei se Assim, ele pega a seleção. a gente citou aqui o 2016 e 17. Cara, o Grêmio fadigou. Pega a foto do Grêmio de 16, 17. O Grêmio tem hoje talvez só o Jeromel em alto nível. Só. Jeromel. Na Também comparação não é com o tanto, mesmo porque ele Jeromel, ia jogar Também esse ano, já. né? Pois é. é o pior Jeromel do Grêmio. lesão. Ele não quer dizer que ele é ruim. Não, Né? a Isso. sequência é a Não, não, é pior dele. fisicamente É limitado. isso. É isso aí. Grêmio depois de 17, aí sim eu concordo contigo. Cara, tem. Não contratou bem. Pedro, tem uma situação assim que nenhum clube do mundo consegue fazer. Né, que é a seguinte: tá no seu maior momento da década ou das 2 décadas e persistir assim. Né? Nenhum consegue. Nenhum consegue. Claro. O Real Madrid não conseguiu. O Barcelona agora é um time que vai ser goleado em casa pelos melhores da Europa. O Barcelona é segundo nível. Ah, eu agora se da eu Europa. sou o Piquet, eu pego meu chapéu e digo assim, Shakira, onde é que é a turnê agora? É impossível. É impossível tu conseguir estar em alto nível durante 20 anos consecutivos. Claro.
No Brasil, o único clube do Brasil que consegue ter São mais ciclos, momentos né? interessantes é o São Paulo. Pega o São Quando o São Paulo acordou na década de 70 lá, ele nunca mais parou de ganhar. Fica 5, 6 anos e aí volta. 5, 6... Agora é a maior parada, né, na história do São Paulo, tanto que vai lutar esse ano para ficar na primeira divisão. O Santos adormeceu um tempão, mas depois renasceu ali com Robinho e Diego. Teve o Neymar depois com o Ganso, e aí a gente sabe a história. Marcos Guilherme agora. Marcos Guilherme agora, na época do Marcos Guilherme. Marcos Guilherme Então, cara, e Diego assim, ó, Tardelli juntos é agora. difícil a gente... Craque, Agora, o problema do Grêmio é que aconteceu uma coisa aqui no estado que nunca tinha acontecido. Um time quase bilionário que não soube gastar. Isso, também. Essa é a treta do Grêmio. Faltou conhecimento de futebol. E não é uma incompetência. Faltou gestor. Cara, falta de gestor destrói um grupo. Destrói um grupo. E o gestor com conhecimento. Isso, já era. O gestor do Grêmio era o Renato. É isso aí. Mas aí que tá, E eu tô Potter, esperando a esse primeira time- janela no Flamengo com o Renato. Tô Aí esperando é que ela. tá. Porque essa lista dos 32 que eu trouxe lá, ela foi toda indicada pelo Renato. 32. Então a direção não. Bom, a direção já erra quando pensa, quando decide que o treinador vai comandar Teve um essas brete ações. histórico, né? Um brete de estátua, né? Teve um brete de estátua. Como é que o Grêmio ia contratar alguém que vinha de fora pra bater, porque tinha que bater com o Renato? Era alguém que chegava pro Renato e falava assim: Renato, o Everton sem bolinha não, cara. Quem é o senhor, o cidadão no planeta Terra que teria cacique pra chegar no Grêmio Futebol Porto Alegrense, com o Renato ganhando tudo, com o único brasileiro campeão da América como jogador e treinador, ia falar não pro Renato. Os caras lembro. os caras olhavam pro Renato brilhando os olhos. Esse é o grande problema. Mas de Seria um separar. cara que tinha que bater com o Renato, bateria sempre- com os jogadores, Eu entendeu? sempre Tipo assim, separei fudeu. isso na crítica. E sempre apanhei de parte da torcida por causa disso. Cara, o Renato ídolo, ele é eterno. Ídolos a gente não tira do pedestal. Agora, o Renato treinador, ele deveria sim ser contestado. Então, todos os caras que estiveram do lado dele olhavam pra ele com adoração. E ele não era um ídolo. Eu me lembro de uma entrevista coletiva depois de um jogo, não vou lembrar qual, o Diverio talvez possa me ajudar, onde o Renato coloca o pau na mesa e compra um barulho contra o Amodeu e diz o seguinte: se apertar o cinto, o Grêmio pode procurar outro treinador, tem que abrir o cinto pra contratar. E depois dali o Romildo entra entre os dois, como se fosse aquele algodãozinho nos cristais. Uma negociação, uma madrugada, né? Isso, numa madrugada. E disse assim: queridos, por favor, vamos nos ajudar. E dali, assim, o Amodeu começou a conversar com o Renato. Porque este era o único homem que não conversava com o Renato no Grêmio. Aí. Ó, 11h30 e Clima de 30 velório. segundos. Deixa eu dar um recado que aqui tem dos um- nossos parceiros da Universidade La Salle, meus camaradas, antes do show do intervalo. Tomar uma Como é água? que foi o barulho, Dom? Atlântida, a rádio oficial da sua vida. Há mais de 20 anos no mercado, a número 1 em conserto de celular. De quem estou falando? Da Roberto Celular. Lojas em Porto Alegre e Canoas com as melhores ofertas de smartphones, videogames e acessórios. Venha conhecer. Aqui todo mundo ama o futebol, mas você já se imaginou torcendo pela derrota até o último segundo da partida?
Pois é, descubra uma nova emoção de jogar com Betson. Lá você dá seu palpite em vários esportes e jogos e pode se dar bem. Gostou? Entre agora no site www.betson.com.br e faça seu cadastro. Chegou Betson, se joga! Só a TL tem músicas pra você. O seu Feliz 2022 começa agora. Pós-graduação Universidade La Salle. Últimos dias de inscrição. Isso mesmo, o salto na sua carreira. Você vai dar fazendo um MBA numa universidade com 45 anos de tradição, professores reconhecidos no mercado e diploma desejado por grandes empresas. É alta qualidade a partir de R$ 89,00 mensais. Inscreva-se já. unilasalle.edu.br/pós. A hora é agora. Divida sua carreira entre antes e pós Universidade La Salle. Mês do cliente na Seminovos Movida. Encontre o seu carro com 1 ano de garantia e taxa de financiamento a partir de 0,99%. Polo 1.6 Flex automático a partir de R$ 69.990 ou entrada mais saldo em 36 vezes de R$ 1.265. Acesse seminovosmovida.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Atlântida. O futuro está chegando em Porto Alegre. SLS Electronic Motors, onde a tecnologia e sustentabilidade andam juntos. Você já imaginou poder se locomover diariamente sem prejudicar o meio ambiente? Apenas 23 centavos por recarga. Autonomia de até 50 quilômetros. Parcelamento em até 48 vezes. Você é nosso convidado. Dia 18 de setembro inaugura a SLS Electronic Motors Porto Alegre. Venha conhecer nosso showroom e realizar um test drive na Avenida Ceará, 1065, São João. Seja Smart, seja SLS. Setembro é pura diversão e gastronomia no Beto Carreiro World. Últimos dias do Festival Masterchef Brasil. 10 estações trazendo pratos, drinks e sobremesas que fizeram sucesso no reality com as atrações e shows do parque a partir de R$ 99,90. É isso mesmo, a partir de 10 vezes de R$ 9,99. Compra agora. Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 473261-2222. ATL Rock. A hora exclusiva de rock and roll na Atlântida. ATL Rock. De segunda a sexta entre 8 e 9 da noite e sábados entre 5 e 6 da tarde. Atlântida. Cambada de hipócrita. Opa, vamos lá, 25 minutos pro meio-dia, tamo de volta com o Bola nas Costas no ar aqui, na Atlântida, Rádio da Minha Vida, a melhor vibe do FM, e a gente tá na área pra Engenharia do Corpo, Stock Center e pós-graduação Universidade La Salle. Para trazer mais requinte ao debate, vou trazer uma participação que pintou ali no meu Instagram, o brother mandou numa categoria bruta aqui, o João Lucas. Grande Adams, para ajudar no debate. Renato também indicou o Pedro, Michael, enfim, e ouviu o clássico Valores Assustam. É o que eu disse do Amodeu. Ele é o CEO do Grêmio. E até a intenção do Romildo, há uns meses, ainda da permanência do Paulo Luz no Grêmio, era fazer o que o Dr. Fábio Andrekoff fez com ele, era ungir Paulo Luz. Paulo Luz era o grandíssimo favorito, digamos assim, mesmo que ele negue até hoje, mas era isso sim, ele seria ungido. Como ele sai... Mas Bagé, tu sabe? Como ele sai, o Amodeu naturalmente começa a tomar essa forma de, daqui a pouco, um novo favorito para ser presidente. Só um detalhe sobre o Pedro, tá? O Pedro, é verdade, o Renato pediu e o Grêmio fez proposta. Mas os valores, não é só os valores assustam, só pra deixar claro. O primeiro que o Flamengo tentou o Pedro quando ele ainda estava no Fluminense, através de um outro cara que devia estar aqui no Grêmio, aqui sendo bem remunerado para trabalhar, que se chama Paulo Pelaipe. O Pelaipe tentou tirar o Pedro ainda na época do Fluminense. Então as ofertas pelo Pedro, elas eram muito mais altas do que naquele momento o Grêmio poderia fazer. Por exemplo, quando vem por 3 anos de contrato o Diego Tardelli, ganhando 1.300.000 por mês e 3 anos de contrato, essa é uma contratação de peso também. É que como ela deu errado, ninguém fala. O próprio Bolanhos e outros tantos. E tu gastaria um dinheiro no Pedro, Bagé? No Pedro do Flamengo, sem dúvida, Lelê. Sem dúvida, né? Então dá o tweet retrô. Agora eu vou te erguer, Bagé.
Agora tu vai ver o que é o Twitch Retro. Então o oferecimento é Darcy Pacheco. Não, vamos lá. Não, é que, olha só como é que é. Twitch Retro é só pra ferrar a galera, né? Agora eu vou te erguer, Bagé. Twitch Retro pra te erguer. Não é pra mostrar que tu tá sendo coerente. Tô até com mais medo. Olha aqui, ó. Olha ali, o Darcy Pacheco do lado do Thompson ali, 27 de abril de 2021. Pau. De novo no horário depois das 21, Gil. 21 e 2. Se mexer na internet depois das 9. Alex Bagé Real. Na hora do uísque. Pedro Queixada é seleção. Olha aí, ó. Tô dizendo, Eu cara. penso a mesma coisa. Mas então, eu tô erguendo o Bagé no Eu Twitch acho Retro. ele muito melhor. Eu já abri uma discussão, dizendo que ele é melhor que o Richarlison e a galera do videogame já começou a me xingar. Ele é muito melhor. Ele é melhor que o Richarlison, ele é melhor que o Gabigol. É Pedro ou Matheus Cunha na próxima É Copa, isso com aí, certeza. velho. É isso aí. Ele é superior ao Gabriel Jesus. E não esqueça o Yuri Alberto. O Yuri Alberto é o próximo Ronaldo. Gabriel Tem melhor que o Jesus, Ronaldo. não, Pedro, tá doido? O Yuri Alberto é bom jogador, é baita nós. Tá aí, ó. Eu tenho uma pergunta pra vocês, na verdade uma opinião e quero ver se vocês concordam ou não. O jogo de ontem, apesar de ter de novo daqui a 2-3 dias Flamengo e Grêmio, o jogo de ontem tira quase nada pro jogo de domingo, né? Sim. Porque os times foram descaracterizados. E não vai ter torcida, né, de velho? Porque o Flamengo Não na vai ter madrugada torcida. perdeu a liminar, né? Exatamente. E não saiu muito assim, ficou, entre aspas, um amistoso, apesar das chegadas e tal, não era um jogo amistoso, mas era um jogo decidido já. Eu acho que ficou pouco pra domingo. Ficou pouca lição pra domingo. Vocês estão comigo nessa aí ou não? Sim. Como a lição de que, por exemplo, o Matheus Tá te emocionando, Sarará, né? Quer um o abraço? Matheus Sarará, ele pode ser... É bom jogador, o Bagé Vou te tinha dar cantado um esse cara aí, soco, hein? Um foguete, um retocide, tu não vai nem ver de onde veio. E o Só se Potter é o estiver próximo. gravando o áudio. Só se estiver gravando o áudio. Ô, meu, Adams, eu só preciso de uma esquiva. Uma esquiva, sim. depois eu te devolvo primeiro uma no teu estômago. vou te pegar pela corcunda, meu. Vou te pendurar nos arame que eu tenho na parrilla lá. A tu vai corcunda ver. faz com que uma esquiva mais rápido, tu vai ver. Não tá ocupado o arame com pimentão, Gil? Tá, com pimentão na... Cara, Queria esse agradecer homem o velho- Paris Saint-Germain que fez eu perder 23 mil reais ontem na KTO. Isso aí não é nada. O pior é o Adams botando pimentão na chave e matando um Galdério. Isso é muito pior, cara. Tu tá doido. Adams, não ouve ele, Adams. Claro que não, velho. Sucesso, assim, assado. Melancia Tá assada. entre os 10 Como mais é? do Ô, Brasil. Potter. Vai te catar, ó. Desculpa aí, Valeu, Potter. Bela Gil. Eu não pude ver Gil. Porque tu não foi convidado, né? Nunca foi convidado. Não pude ver o jogo do Paris Saint-Germain, quer dizer que o Messi, um leão contra a Bolívia. Então ontem Young Boys não rolou, né? Bruges. Não rolou, não. O o Bruges. O Messi tá em decadência. Só voltando sobre o Matheus Sarará, ele tem que jogar, velho. Tem. Ele tem que É jogar. bom jogador, hein, cara? Ele tem Pareceu que um jogar. cara bom, E eu entendo até que se preservar ele nesse momento em que o Grêmio tá na zona de rebaixamento até sair, eu acho que é válida, mas esse cara tem que jogar no time Tem do Grêmio. A condução de bola dele, chegada, remate a gol, só 19 é de quem anos, conhece do riscado. velho. Ele é maduro apesar da pouca idade. É. Eu gosto muito de E outra, ver gostei base. dele que ele chegou no Everton ontem, olhou no branco do olho do Isso. cara e não aceitou o cachorro, velho. Tem E um aliás, menino- tu aí que tá espalhando um vídeo dizendo que eu induzi a violência. Ah, para, meu. Muito engraçado isso aí, meu. Hipócrita, velho, porque tu fica pedindo isso no teu grupo de WhatsApp pro teu time ser pau ferro, velho. Ele vai Aí vem um cara no Mas, microfone Adams, te uma representa, coisa é velho. o grupo de WhatsApp, outra É coisa isso uma aí. rádio, E o né? Adams... Ah, tu vai fazer isso comigo? Agora O Adams vai te quebrar se tu continuar falando isso. Há uma Vocês não responsabilidade nesse microfone aqui. Não, pera aí. Lamentável 10 que horas. fez o Rodrigo Adams. Eu ontem. concordo contigo, É Potter. Eu tô lamentável, contigo nessa aí. porque o Bola nas Costas ele é ouvido pelos jogadores do Grêmio. E com certeza tava lá no As Rio, costas ligaram pra lá. Eles ouvem o programa e certamente tudo que a gente pede aqui. E tem eles criança fazem. ouvindo, né, cara? É, Criança não dá. também. Você ouviu, Não, tu não. Não, peraí, só um você pouquinho. ouviu o novo quadro do Bola nas Costas, como ser um filho da puta com o colega. Não, o Sério, quadro cara? é o pau nas trevas do Bola. Boa. 10h58 da manhã, ontem os caras do Grêmio estavam desmotivados. Ah, tá aí, vamos jogar contra o Flamengo. Vamos levar uns 6 ou 7 e tal. Aí um lá, pô, cara, vamos ligar aqui no aplicativo da Atlântida, vamos ouvir o que os caras vão falar e tal. Não, Aí não tá é o Adas assim, inflamado. de velho, Pô, não é tá assim. aí, vamos Os caras pegar já mesmo. recortam só a parte do Adas e isso passa pelo grupo do mas WhatsApp. o- meu. Não, Sabe isso, que- vocês são de uma baixeza e de uma hipocrisia tamanha que nós temos vários conhecidos e amigos, né? Que iam perguntar ali no Natural Bar, na Cidade Baixa, do lado da MLU ali, onde
onde se comprava Guaraná Sniff Nevada, perguntando se tinha talco da Johnson. Talquinho Johnson & Johnson ali não é farmácia, querido. Ali é Natural Bar. Pitu com mel, 2 pila no inverno, mais um travesseiro, tu ia quicando. Pedro. O de velho... Desculpa, Dom. Cara, mas é só história, querido. O de velho falou do Sarará, né? Frio. E, cara, eu gosto muito de assistir categoria de base, porque o Grêmio revela muita gente, né, Bajé? pelo trabalho que faz. Não, e tem, cara, vai deixar. quando foi negociado o Diego Rosa, não te abala. Eu perguntei pra uma das pessoas lá do Grêmio, não te abala. Porque naquela época de pandemia, ali na época do meu canal no YouTube, não tinha jogo acontecendo, e aí eu comecei a fazer alguns especiais trazendo esses caras que eram desconhecidos. Tu é diferenciado, o Wanderson... Não, era pra ganhar dinheiro, né? A AdSense monetiza bem, né? Visão, né? Que Visão, saudade. Aí tu pega, por exemplo... E aí tem um lateral esquerdo. Quando eu fui falar do Diego Rosa, por que o Diego Rosa saiu, né? Pô, um jogador de qualidade. Bagé, presta atenção no menino chamado Matheus Sarará. O Grêmio tá liberando o Diego Rosa porque a proposta é muito boa, porque o Grêmio já tem um cara que vai ser superior a ele. E aí eu comecei a acompanhar o Matheus Sarará. E tem um lateral esquerdo agora, que o Filipão já falou outro dia também, que chamam ele de Cuiabano. Se botar ele pra jogar... vão pedir a devolução do dinheiro lá do Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa errou a cobrança lateral ontem. E lateral esquerdo. Não, olha aquilo ali. Ele errou a cobrança. Mas eu vou falar uma coisa forte agora. Vem. Eu queria muito o Diogo Barbosa no Inter. Eu também. Leva. Passado te condena. Sério. Retro. Não, vocês estão de sacanagem. 16 minutos pro meio-dia. Vem, Lelê. Cara, eu gosto quando o Twitch Retro ele é mais de 10 anos pra Não, trás. mas, meu, se tu pegar do Bagé de novo, eu vou me enlouquecer. Mas Não, aí não. o Gil tinha 3 anos. Eu vou dar uma aliviada no que Bagé engraçado, agora. brother. O Que Gil não é maneiro. tão novo, Brincar com a cara. idade do cara aqui, o cara que tá se esforçando, não é trabalhando tão todos os dias. que vai 30 de novembro de 2009. O Gil ainda nem cuspia, só tinha o tremelico ali na hora que se tocava. Sabe como é que eu chamava isso? Aluga! Sabe como é que Ele chama nem isso aí? fumava ainda. Isso aí é o... Tu que pensa? Ele era aquele bebê lá da Malásia. Fumando. É a famosa... gordo aquele. É a famosa banheta Lazier Martins, né? Só um choquinho, né? 30 de 11 Diz de que aquele 2000. guri não bebia, não fumava, né? Ele só fumava quando bebia, né, velho? Bebia. 30 de novembro de 2009, 15h32. Um tweet que poderia ter sido lido ontem. @Duda Garbi. 4 pila. Cara, não me expõe, velho. O Grêmio não vai entregar, pois o time é fraco e não tem qualidade pra ganhar do Flamengo fora de casa. Mesmo se quisesse, não conseguiria. Muito boa essa, cara. E o gol foi do Robertson ainda. Não, e o calor que ele tomou na volta no aeroporto. Uma gurizada foi lá, Aliás, Era final de ano, o pessoal já tava de férias do colégio e tal. Mas vamos lá trocar uma ideia com os guris do Grêmio. Aliás, deixa eu Trocar uma ideia. perguntar uma coisa pra você sobre esse episódio de 2009 que eu nunca perguntei, vou perguntar agora pros gremistas. Vamos falar isso aí agora. Que é muita piada que os torcedores do Inter vibraram com o gol do Grêmio, né? Não, é piada, tá no Profissão Repórter. Não, eu isso. sei, mas eu tô dizendo, se faz piada com isso. Né? Tá até um macaco velho. Aí eu queria saber dos torcedores do Inter, o Aí eu grande queria macaco velho. saber dos torcedores do Grêmio se eles vibraram com os gols do Flamengo. Vocês prestem atenção, por favor. Qual o queridos. gol do Flamengo? Os 2 gols que o Flamengo fez depois. Lá contra o Colorado? Não, mas ali... Não. Foi do zagueiro. Não, do... Jogo Grêmio e Flamengo Tá, 2009. então, contra o Colorado. Que era Angelino, torcida, né? Então vocês vibraram contra o Não, o Ronaldo Grêmio tomou um gol, vocês O vibraram. Ronaldo Angelini fez o gol, eu fiz assim, ó. Vou pegar uma gelada. Claro, hipocrisia. Então Não, vocês hipocrisia. vibraram com o Grêmio tomando gol. Eu vou dizer pra vocês que é Essa hipocrisia. é a verdade. Você que Sempre tá tem os ouvindo dois a lados. rádio Não, agora. é só pra gente entender mesmo. sempre os dois Hipocrisia lados. é tu achar que o teu maior rival vai chegar lá e vai fazer força pra tu ganhar o título. Não, mas quem é que acredita nisso? Vocês acreditaram, comemoraram o gol, o Gordinho gritou lá, é gol do Não, mas Grêmio! vocês, quem é que são vocês? É os caras Só um pouquinho, mas só um pouquinho, A Lelê. grande nação colorada. Lelê, Não fale pela eu torcida estava inteira. no Beira-Rio e é óbvio que eu vibrei, eu tô cagando pro Grêmio, eu quero que o Inter seja campeão. eu não lembrei. Vibrou sim, rapaz. Eu tô Todos os cagando pro Grêmio se o Inter vai ser Me campeão. nego a vibrar gol. Todos os Me nego. dias. E saiu preso aquele dia. Não, esse foi em 97.
É outra Quando eu nota, nasci. Esse dia. Mas é que eu queria saber, porque se o torcedor do Grêmio faz piada que o torcedor do Inter comemorou um gol do Grêmio, é óbvio que esse torcedor do Grêmio comemorou um gol contra o Grêmio. Eu gostaria de entender de verdade. Deve ser uma merda, do Bagé, ô Lelê, porque já é a terceira pergunta que tu faz no programa e ele não te responde. Tem uma pessoa no Grêmio Responde pra nós, Bagé, por favor. Tem uma pessoa que não está mais no Grêmio, que no intervalo do jogo, o Bagé entrou no vestiário lá no Maracanã, olhou pro Robertson e disse o seguinte: o que tu tá fazendo? E essa pessoa do Grêmio tem toda a razão de ter feito isso. Toda a razão. O Grêmio não ganhava nada naquela época, ia dar um título pro Inter. Não, uma porque draga. é uma mentira, né? Foram 38 rodadas, né? É óbvio que não era o Grêmio que tava dando título. Claro que mas não. seria o Grêmio, né? Seria o Grêmio. Cara, relatos dizem que o menino... Era um menino, o Robertson era um menino, né? O menino ficou quieto, olhando assim. Não, e ele é tímido, E ele, né? e ele repetiu a pergunta pro Robertson. O que? Responde. O que tu tá fazendo? Ah, mas tu não. Você lembra? Falando sério, eu tô brincando dessa cena do aeroporto, mas é real. Ele foi tomar um bafo da torcida Mas no claro, aeroporto cara, e a torcida dizia assim: ô meu, tu é maluco, velho? Tu é louco? Era assim. Não era fé da puta, essas coisas. Não. Era assim, ó, tu é louco, velho. Tu tá maluco. Tu ia dar o título pros caras, rapaz. Tu vê como é que eles estavam, né? Dizem as más línguas. Mas era uma época de velho, nós, assim, ó. dizem as Era uma é. época pro gremista terrível, velho. Claro, Não, é lógico. Terrível, Pô, a gente tinha o Robertson no time, não precisa nem explicar, né? Ô, de velho, Vai, tio Icebergson. e o Internacional de velho? Era tudo com um som. Putão, meu, os caras, os apelidos. Eu me lembro do menino Mamute. Mamutelli. Mamutelli, cara. Virado em bunda, né? Acertaram. Tinha Que pariu, bunda. cara! Acertaram a mão. Ô, de velho, Ele era um carro sedã, né? Ele parecia um ômega 93. Tá, vamos lá. Escalação do pior Inter e do pior Grêmio que nós vimos jogar. Vale na década de 90, de 95 pra cá. Não, eu vou precisar de um programa inteiro. Eu vou precisar de um 2000 pra programa cá. inteiro. 2000 pra cá, porque aí o Gil vai ter visto... Vamos começar por posição, tá? Ah, tu vai vir Isso nessa, não é um né? xingamento, Gil. Isso é uma verdade, uma Mas informação. É verdade. Pega por posição. Verdade. Pra mim, o pior goleiro que eu vi jogar no Grêmio se chama Eduardo. Também. Que ele foi Royzer? vaiado e pediu pra ir embora. O Royzer? Não, o Não, Eduardo, outro Eduardo. que veio do Atlético Mineiro. Isso, Ele é um goleiro que veio pro Grêmio. E aí, o seguinte, a torcida pegou no pé dele. Ele pediu pra ir embora. E ele fez umas faixas, mandou alguém pendurar lá, que eram umas faixas de apoio pra ele dentro do estádio. E aquele goleiro que não deixava os outros dormir na concentração que foi pra rua? Vamos deixar por aí. E aí o do Inter? Ah, aquele que o Fernando Carvalho trouxe do Corinthians. Ah, Jogou o três, Renato. Jogou 3 jogos, falhou nos 3, foi embora. Renato, beleza. Eu vou pedir pros caras da internet dos memes pararem com os apelidos, que eu sou traumatizado com isso, que ainda tem um quarto apelido, Ibrahim Molins. Cara, que merda, cara! Lateral direito. Botou lateral direito, vocês me lembram do Grêmio. A escalação do Flamengo ontem não estão mais chamando o Gabigol de Gabi, né? É só Gabi. Desculpa. Não estão mais chamando o Gabigol de Gabigol, é só Gabi. Sim, mas a hora. Viraram o gol. Na camiseta da Gabi. É porque o gol ele deixou no Grêmio, né? Foi boa essa aí. Aliás, cadê o hino do Mengão? Cadê o Olha, ali, o Lelê há pouco tava contestando que o torcedor do Grêmio ficasse feliz com alguma coisa do rival. Olha o que eles estão fazendo. Bagé, tu me responde, por favor, a pergunta do Lelê, Bagé. Não distorce. Eu não falei ficar feliz, eu falei torcer que o próprio time está tomando um Que o gol. Inter se foda. Potter. Ô, pera aí. Então tu vibrou com o gol. Segue o Potter, conteúdo. querido, fala com alguém aí. Segue o conteúdo. Fala com alguém da Adidas Esportes aí pra conseguir uma do Mengo, pra ele não vir mais com a camisa do Milan, né? xarope já, Gil. Aí, JP Planejamento Camilo. é tudo, cara. Planejamento é JP Camilo, um abraço. Mandar um abraço pros guri aí falar em do camisa, varal Gil. do torcedor. Mandem uma camiseta do Flamengo pro Gil com o nome dele aqui, porque daí ele já vai ficar felizão aí. Tá, mas só um pouquinho, como é que tá? Números, sério. Pô, nós paramos na escalação. vamos na escalação. Cara, não, mas É essa que o Lelê não escalação- deixa o programa Não, andar. cara, é que essa escalação a gente precisa de um programa inteiro. Vai ter uma semana sem futebol, vamos guardar isso aí. Vamos faz guardar isso sentido, aí. faz Vamos sentido. guardar Vamos isso aí. guardar, daqui a pouco Faz a gente sentido. fica aqui cagando Às vezes tese tu essa semana. mete uns golinhos, Vem né? comigo, planejamento. Eu quero saber o seguinte. Vai espaltar o Não, cara, é que eu só quero Vou te dar uma acertava. informação então, Lelê. É Vai isso ter aí, rodada. Ah, informação. Então, pois é, isso aí. Vai ter rodada, cara. cara. O Potter mencionou há pouco, né? Ele pincelou ali. Vai ter rodada, porque na calada da noite... Ô, Diverto, tu tá bem confortável, né, Diverto? Tá embaixo de um gazebo. Fiquei, cara, tô sentado encostado, mas porque Kelvin desencosta, fica Eles não aqui. gostam. Ah, não, beleza. Vou trabalhar em pé também, Gil. Que nem Boa, boa. Dá informação, de velho. Foca. Não. Não Diverto, cai na pode provocação. cair na provocação dos É, tu argentinos. parece o Lelê cair na provocação dos caras desse programa.
O STJD, na calada da noite, ou na madruga, cancelou cassou a liminar que permitia ao Flamengo ter público no Maracanã. Em gzh.com estão todos e aí os detalhes. jogaram para uma reunião técnica que vai ter agora dia 28 de setembro, onde os clubes vão decidir que vão acelerar e vai ter torcida esse ano aí no Por que não estádio. caçou Isso vai ter com certeza, antes, mas né? eu acho que é só em novembro, né? Só quando o governo de São Paulo permitir. Primeiro de novembro. aí Caçou tá, ontem, eles né? vão pedir permissões, né? Poderia ter caçado ontem durante isso, eu não acho dá que não nada era pro pra ter Grêmio, tá? Eu vou Não falar ia bem a mudar real. nada. Eu acho... Mas poderiam ter feito. Bagé, eu acho que não fizeram isso aí porque ia ter confusão no Maracanã. Eu também acho. Acho que tu tá A bem decisão correto tava nisso aí. tomada e acho que esperar, porque tipo, Galera imagina indo só, pra lá aí já, tranca o Maracanã, isso, os caras isso já aí. tinham comprado Pra mim ingresso, é isso. bababá. Flamengo deve ter sido informado antes, assim, ó, nós vamos caçar, sábado não tem nada, nem se empolguem produzo muito, nada isso aí, aí. blá blá blá, e nós vamos deixar passar esse jogo aí, tá? Porque tinha realmente a liberação, o jogo de ontem não foi ilegal perante o STJD, aí deixaram passar pra não dar confusão no Maracanã e deu. E aliás, foi um público bem menos, né, do que o esperado pelo Flamengo, né? Foram 6 mil pessoas, né? Só. De 24 que podiam, 24 alguns quebrados. Então acho que já estava tomado. E o Flamengo conseguiu o que queria, fez a pressão. Aliás, não estavam nesse pedido de liminar Cuiabá e Atlético Mineiro. Já não estavam. Isso. Né? Então, Eles dos também 20 têm clubes, permissão das prefeituras. Cara, eram e tem uma 17. coisa que eu posso... Vai ter torcida rapidinho, Adams, aí. Sim, eu concordo. Em estádio. Só, Potter, sobre a torcida do Flamengo ontem não ter ido em massa, né, dentro do que podia, tem uma coisa também que é um fenômeno que ocorre hoje no Rio de Janeiro em relação à torcida do Flamengo. E aí eu tive lá no famoso 5x0 e eu vi isso, cara. A grande massa que vai pro Maracanã hoje não é da cidade do Rio de Janeiro. Mas, bom, a grande massa eu não sei, mas eu tô te dizendo, para jogos decisivos, existe um olha, movimento Adams, de aeroporto tem que 8 milhões de pessoas no Não, mas a maioria não, Adam. Cara, a maioria é do Rio. Bom, então... Deve ter muita gente fora, que o estado do Rio de Janeiro tá muito concentrado no Rio, sabe? Estou dizendo pra Rio vocês, capital, cidade Rio de Janeiro hoje não é a que mais põe gente dentro do... O entorno é muito maior, velho. Não, vamos cancelar o entorno a informação é muito do colega. maior. Não é cancelar, é uma... mas isso aí não é informação dele, é um percepção, sentimento. é uma percepção em cima do que eu vi aquela vez lá, e eu conversei até com o Magrão, que era nosso ouvinte da Bahia, flamenguista, participou até do Bola, entrevistei ele ali na hora, e ele disse, cara, é impressionante, jogo decisivo, aeroporto, não é assim, tipo, a torcida foi jogar fora e vai lá, tipo, 3, 4 mil flamenguistas. Mas pensa comigo, muita cabem coisa, num né? avião 300 pessoas. Poder, mas não é só de um lugar que vai, no né, Maracanã vai ser, eu sei disso, 65 mil. Não, mas tem que chegar avião com flamenguista. Eu relativamente conheço bem o Rio por várias outras situações profissionais que eu tenho lá. Verdade, cara, meu baluarte do vai carnaval. mais do Rio de Janeiro. Eu até acredito que venha muita gente do entorno. Eu também acho, ainda mais do Flamengo, mas né? a nascente é Rio de Janeiro. Cara, né? aquele dia lá era assim, é só uma percepção, e eu sei que vocês acreditam, assim, talvez eu tenha sido mesmo exagerado mesmo no termo, tipo, a maioria, mas é que pra Tem muita gente de fora. Muita gente, mas assim, aquele dia lá, que era uma semifinal de Libertadores, o movimento no aeroporto, nos 2 dias que eu tive no aeroporto, era algo surreal, e o movimento de carros chegando na cidade do Rio de Janeiro era surreal. Cara, eu nunca vou me esquecer aquele jogo Inter e Flamengo. Lembra aquele gol de falta do Andrezinho? Copa do Brasil, contra o 2009. Flamengo? 2009, né? Ah, golaço. Isso. Foi 2009, pois é. Quartas de final. Isso, aquela época eu tava direto dividindo meu tempo entre Porto Alegre e São Paulo. E eu, cara, olha só, eu vim de São Paulo pra Porto Alegre. Era o Don King do rock. E peguei, mais ou menos. E peguei o avião aquele dia pra vir pra cá, porque eu montava a agenda de acordo com o jogo do Inter. Muito doente, né, cara? E aí eu voltei num voo. Cara, na boa, o voo tava lotado e tinha assim, ó. Tinha uns 20, cara, com a camisa do Inter. Cara, e uns 60, 70 com a camisa do Flamengo. Vindo de São Paulo pro jogo. Tá, isso aí em 2009. Tô falando de um exemplo de um jogo de um time do Rio em Porto Alegre, que eu saí de São Paulo pra ver o jogo. E era, tipo assim, era muito flamenguista. Não, certamente. Claro, pessoas com grana, né, cara? Eles não estavam... É um público diferente, não é aquela camada popular que a gente olhava nos anos 90. Isso já era, isso quem destruiu foi a geografia do Maracanã. Exatamente. Uma das maiores cagadas da história do Brasil foi que o Mineirão, que o Beira-Rio e que o Maracanã fizeram com seus estádios. Não, isso aí foi uma cagada gigantesca. A própria geral, ali, a torcida do Grêmio, que ia na antiga arquibancada inferior, que era o ingresso mais barato. Quem viveu nos 90 lembra, cara? Era a metade R$1, inferior, R$2, a metade inferior era social. Isso, e a outra metade era o ingresso popular. Mais barato. Isso. Porque não tinha tanto que a gente lembra que quando tinha Coreia no Beira-Rio,
e a torcida do Grêmio ocupava aquele 1/4 do estádio, Eu lembro, a Coreia sempre lotava. Porque era o ingresso De mais gremistas? barato. Sim, o espaço da torcida do Grêmio lotava de gremistas. Coisa boa ir na Coreia, cara, que tá saudade. Lá do placar, Aí, lembra, Lelê? Tinha a esquadrilha da A fumaça, visão do jogo era uma bosta. Mas que Mas não interessava isso. Interessava era estar ali dentro. Era que quando abria a coisa, os caras todos corriam. Tinha Não, sempre uma correria durante o jogo, os caras corriam pra cima. eu desenvolvi, de velho, uma capacidade, né, mais jovem, mais leve, de conseguir passar da Coreia pra inferior. Driblar o... E o cada arame vez que farpado. passava um, a galera aplaudia. E a solidariedade da galera da social e da inferior Sim, do nós Beira-Rio. mijava em cima dos caras da Coreia. Não. Negativo. Assim, ó, quando começava a chover, a massa gritava: abre! Não, e uma vez... Era pra abrir a Coreia subir e se proteger da chuva. E uma vez que o Espinosa pegou a barbada de pegar o jaleco da Coca-Cola e dizer que ia trabalhar no bar e pulava o muro pra ficar trabalhando dentro do bar ali, perto do portão 6 das cadeiras, e aí veio o conselheiro do Grêmio. Eu já sei quem tu é e eu vou te botar pra rua. E o Espinosa disse pra ele assim, ó: manda chamar o presidente Eldorado, foi padrinho de casamento da mãe dele, ele não sai daqui. Não sai daqui. Ó, rapidão, porque a gente tem que assinar pros nossos patrocinadores. Ó, faltando 2 minutos pro meio-dia, o lance bonito é pra Rede Fênix, postos de combustível. Estamos com você do Café da Manhã, um happy hour. Lembrando, Fênix com PH de Pedro Peter, né? Espinosa. Lance bonito. Respinosa. Sem dúvida. Respinosa. E também inovação em tintas tem nome Lux Color. Vamos dar o lance bonito. Cara, a entrada do Pedro ontem, né? Acho que ele entrou e resolveu o jogo. Eu dividiria, eu iria pra outro lugar. Eu iria pra Champions League ontem, cara. A atuação do Manchester City ontem. É mesmo? 6-3 no Leipzig. Mas sabe? é o... Tipo assim, ó, cara, e Milan e Liverpool 3-2 foi um baita jogo. Foi um baita jogo também. Teve duas viradas. Celso Roth deu uma entrevista e disse que queria ver as dificuldades do Guardiola aqui no Brasil. Europa é fácil. Cara, o Celso Roth tá correto. Qual é o problema? Tá. Vamos falar sobre isso amanhã. Ele tá correto. Ele tá correto. Ele tá tem correto, jogadores, eu também concordo. Ele tem menos jogadores. Tipo assim, o Guardiola enfrenta... Eu não tô falando que o Guardiola não ganharia. Eu tô falando que o Guardiola enfrentaria mais dificuldades do futebol brasileiro do que na Premier League. É lógico, bota o Moisés na mão dele. Enfrentaria. Bota o Moisés na mão dele. Me ajudar. Amanhã, olha a tarde aí, ó. Amanhã eu falo o que eu falei, né? Vamos lá, professor. De tarde hoje, hein? Conferência League e Europa League. É pra se lavar de dinheiro. Olha Posso aí, passar um Instagram? Vai. Não vou fazer isso. Tá bom. Manda no grupo. Mano. Atlântida, a rádio oficial da sua vida. Bola nas costas, oferecimento Chopp Vento Negro, o puro malte em 3 estilos, Pilsen, IPA e Red Ale. E SLS Electronic Motors, o futuro está chegando em Porto. Seja Smart, seja SLS. Chopp puro malte combina contigo? Então o Chopp Vento Negro é a pedida, nos estilos